Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago a correção de 7 questões da parte da formação geral docente da última prova do ENAD 2024, que foi disponibilizada pelo INEP na semana passada. E essas questões darão uma luz de como será a prova nacional docente. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Só um adendo, muitos ficaram na dúvida quando o MEC divulgou na semana passada esses cadernos de provas e também gabaritos, que são os mapas de provas. Para quem não sabe ainda, no caso, o que será cobrado na prova nacional docente? As matrizes de referência do ENAD. As matrizes de referência do ENAD 2025 são as mesmas de 2024. Portanto, podemos pegar, sim, a prova do ENAD de 2024 como referência. Essa prova que ocorreu no ano passado, o MEC prometeu que seria divulgado os cadernos de provas e gabaritos em abril de 2025, porém só liberaram na última semana de agosto. E não vão liberar todas as questões. Portanto, só tem as 10 primeiras questões da formação geral docente e as 10 primeiras questões da parte específica de cada área de formação. E por quê? Já foi sinalizado em algumas lives do MEC aqui no YouTube que não vão disponibilizar todas as questões, porque algumas dessas questões poderão ser reutilizadas na próxima prova do PND/ENAD 2025. Isso mesmo, tá? Por isso que não vão disponibilizar todas as questões, apenas uma parte para que os candidatos tenham uma base, conhecimento de como mais ou menos será a prova nacional docente, entenderam? E no caso da formação geral docente, não foi disponibilizado o mapa de provas, mas mesmo assim, com as minhas pesquisas, eu consigo fazer aqui a correção com vocês. Então, vamos lá para a correção da prova? Eu diminui minha tela para começar a correção com vocês da formação geral docente, mas antes vou mostrar aqui o site do INEP, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, no qual vocês encontram os cadernos de provas e o mapa de prova, que nada mais é do que o gabarito da formação geral docente e também a parte específica de cada licenciatura. Formação geral docente foi disponibilizado apenas a prova aqui nesse link. Mas com as minhas pesquisas, eu vou fazer a correção aqui das 7 primeiras questões, tá? Já a parte específica tem o gabarito, por exemplo, pedagogia. Aqui está o mapa da prova, é só verificar, ó. Questão 1, gabarito C. Questão 2, gabarito B. E além disso, tem a competência da questão, a habilidade e o objeto de conhecimento. Então, estou esclarecendo a dúvida em relação ao gabarito. Então, vamos lá para a correção da formação geral docente. Se for do seu interesse eu responder as outras questões e também a parte de pedagogia, deixa aqui nos comentários. Nesse vídeo eu vou responder as 7 primeiras questões da formação geral docente da prova do ENAD 2024. Então, vamos lá. Questão 1, texto 1. A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcado, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas ao gênero, à raça, às etnias, às classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como as ações políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, construindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. Aí que tem a fonte, né? Documentos para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero, estudos feministas. Temos o texto 2, que agora é uma charge.
Daí aqui tem uma moça que está tentando apagar as escritas desse espelho de um banheiro. Feminismo para quê? Daí tá pinchado na parede. Agora temos a questão que é para resolver a partir dos dois textos de apoio. Tem um texto aqui e o outro seria a charge. Então vamos lá. Considerando a situação apresentada na figura e a aplicação do conceito de interseccionalidade na comunidade escolar, assinale a opção que indica uma proposta capaz de promover o direito à identidade de gênero, à classe e raça e entre outros integrantes de uma escola. O que é interseccionalidade? Para quem é mais antigo do canal e, por exemplo, está estudando para o concurso da Prefeitura de São Paulo, temos o documento, o currículo Educação Antirracista. Tem um capítulo que só fala sobre interseccionalidade. O que é isso? Tem o racismo e, além do racismo, tem a questão do gênero. Então, não basta apenas a questão de ser negro, é mulher. Então, tem dois, vamos dizer, entre aspas, estigmas. Ser mulher e ser negra. Então, já tem o preconceito, o machismo por ser mulher e ainda tem o racismo por ser negra. Então, vamos lá. Como a comunidade escolar pode propor, ações para promover o direito à identidade de gênero, classe e raça? Seria a alternativa A, realizar periodicamente rodas de conversa que envolvam a comunidade escolar, a fim de estimular ações de enfrentamento das múltiplas opressões que levam à invisibilização dos sujeitos? Seria a alternativa B, reproduzir na escola campanhas elaboradas por organismos internacionais sobre questões de gênero e raça, com o intuito de sensibilizar estudantes e professores sobre a importância da temática internacionais? Por quê? Não pode ser campanhas nacionais? Será que a questão de gênero e raça internacional de certo país vai se enquadrar com as questões de gênero e raça que temos no Brasil? Então, a B é de se pensar. C, estabelecer parcerias com centros de referência de atendimento à mulher com vista a ampliar os recursos e as orientações para enfrentar situações que geram opressões relacionadas a fatores culturais, institucionais e sociais. No caso da C, ela foca apenas no recorte de gênero, o atendimento à mulher, sem cobrir de modo integrado os marcadores de raça e classe presentes na situação. No caso também o racismo. Então, a C também é de se pensar. D, convidar especialistas renomados para realizar palestras na escola, destacando a importância da diversidade racial e de gênero para superar situações que geram opressões relacionadas a fatores culturais, institucionais e sociais. No caso aqui, da questão D, são ações até pontuais, mais verticalizadas, campanhas que são prontas e palestras com baixa ancoragem no cotidiano da escola. Já vem pronta, né? Não está de acordo com a realidade daquela comunidade escolar. Portanto, a resposta correta da questão de número 1 é a letra A de amor, realizar periodicamente rodas de conversa que envolvam a comunidade escolar, a fim de estimular ações de enfrentamento das múltiplas opressões que levam à invisibilização dos sujeitos. E por que a questão A está correta? Porque é exatamente o que a abordagem interseccional demanda: processos contínuos, participativos, situados no contexto da escola, na realidade daquele território, que reconheçam simultaneamente o gênero e raça. Portanto, tem que estar interligados os dois, a questão do gênero e a raça, e não um e outro, quando eu falo da palavra interseccionalidade, ok? E promovam o direito à identidade de todos os integrantes daquela comunidade escolar.
Portanto, a resposta correta da questão de número 1 é a letra A de amor. Questão de número 2. O Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD, é uma política pública longeva que conta com o investimento de recursos públicos para garantir um direito social, o acesso de forma sistemática, regular e gratuita a materiais pedagógicos que sirvam de apoio didático no processo de ensino e de aprendizagem. Os gráficos a seguir demonstram a relação entre o investimento feito pelo Ministério da Educação e o quantitativo de beneficiários do PNLD no período de 2014 a 2019. Então, temos o gráfico comparativo, aqui ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio e educação de jovens e adultos. E aqui o investimento financeiro a cada ano, de 2014 a 2019. E aqui no ensino médio, por exemplo, no ano de 2018, tivemos aqui um maior investimento, assim como em 2015. Em outros anos já tivemos um investimento menor, por exemplo. Então, as questões da PND, além de ter textos de apoios para contextualizar a questão, a situação, problema, aqui da questão objetiva, pode trazer também as charges, os quadrinhos e também gráficos, mapas para você comparar. Temos aqui o gráfico 2, comparativos entre beneficiários das diferentes etapas e modalidades 2014 e 2019. Aqui os segmentos: ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, educação de jovens e adultos e a cada ano, certo? Agora vamos lá para a questão. A partir dos dados apresentados dos gráficos e considerando a importância do PNLD, assinale a opção correta, portanto, está pedindo a correta. Seria a alternativa A, o investimento em livros didáticos para a educação de jovens e adultos, EJA, assim como o número de estudantes beneficiados, é o menor de todos os anos indicados na série, o que justifica a descontinuidade dessa política para a modalidade de ensino. No caso, a A não é verdadeira, porque voltando lá no gráfico 2, que é sobre os beneficiários, aqui em 2017, conforme a alternativa, houve um investimento de 10 milhões. Ficou acima, por exemplo, do ensino médio, tá? Então, a A não é verdadeira. B. A relação inversa entre o investimento público e o número de estudantes atendidos no ensino médio nos anos de 2015 e 2018 é justificada, entre outros fatores, pelo ciclo de atendimento do PND e pela quantidade de componentes curriculares presentes nessa etapa de ensino. Vamos pular essa e vamos para C e a D. C. O ciclo de atendimento do PNLD para o ensino fundamental 2 ocorreu nos anos de 2014 e 2017, o que representou uma significativa elevação do número de estudantes beneficiados nesses anos, sendo o investimento igualmente proporcional ao observado no ensino fundamental 1. Será que é verdade? Voltando lá no gráfico 2 dos beneficiários, se comparar 2014 até 2017, Fundamental 2 com Fundamental 1, o Fundamental 1 está acima do Fundamental 2 nesse período. Portanto, a C não é verdadeira. Então, já vou descartar aqui A, C. Agora vamos para D. A relação existente entre o investimento e o número de estudantes beneficiados do ensino fundamental 1 é diretamente proporcional em todos os anos, independentemente do ciclo de atendimento do PNLD, haja vista o fato dessa etapa de ensino contar com o maior número de alunos matriculados. Será? Voltando aqui no gráfico, não é verdade, porque o ensino fundamental 1 não há proporcionalidade direta entre investimento e beneficiados. O exemplo está aqui, em 2019, tem o maior número de beneficiados sem investimento equivalente. O investimento em 2019 foi de R$600 mil, mas olha quanto atingiu de beneficiados. Então, a D também podemos descartar. Portanto, a resposta correta
É a alternativa B, a relação inversa entre o investimento público e o número de estudantes atendidos no ensino médio nos anos de 2015 e 2018 é justificada, entre outros fatores, pelo ciclo de atendimento do PNLD e pela quantidade de componentes curriculares presentes nessa etapa de ensino. No caso, no gráfico 1, o ensino médio apresenta picos de investimento aqui entre 2015 e 2018, que foi em torno de R$ 900 mil. Já no gráfico 2, o número de beneficiários do ensino médio permanece estável e ligeiramente menor nesses anos, cerca de 7 a 7,5 milhões. Isso é, não cresce na mesma proporção, configurando relação não direta até inversa entre gasto e público atendido. Essa discrepância é compatível com o ciclo de atendimento do PNLD, compra concentrada em determinados anos e com a quantidade de componentes curriculares do ensino médio, que exige onerações mais onerosas, mesmo sem variação relevante do alunado. Portanto, a resposta correta da questão de número 2 é a letra B de bola. Agora vamos para a questão de número 3. Dentro do movimento escolanovista, desenvolveu-se nos Estados Unidos uma de suas mais destacadas correntes, a pedagogia programática ou progressiva, cujo principal representante foi John Dewey. As ideias desse educador exerceram influência significativa no movimento da Escola Nova na América Latina e particularmente no Brasil. Com a liderança de Anísio Teixeira e outros educadores, formou-se no início da década de 1930 o movimento dos pioneiros da Escola Nova, cuja atuação foi decisiva na formulação da política educacional, na legislação, na investigação acadêmica e na prática escolar. Aqui estamos tratando do tópico de teorias pedagógicas. Daí o texto de apoio foi retirado um trecho da obra do José Carlos Libânio, Didática, 2013, adaptado. Agora vamos lá, o que é para responder. No que compete às práticas escolares conforme o movimento escolanovista, é esperado que seria a alternativa A, o docente expõe o conteúdo ao estudante, realize exercícios de fixação e o avalie para fins de verificação de aprendizagem. A A está errada porque o ensino expositivo, que é o professor falando e o aluno escutando, exercícios de fixação, que é memorização, é típica da pedagogia tradicional, centrada no professor como protagonista e no conteúdo, e o aluno ficando em segundo plano. Não é isso que John Dewey queria, portanto, A não é. B. Os conteúdos do ensino sejam selecionados e organizados a partir de conhecimentos e valores sociais acumulados pela humanidade, também não. Seleção de conteúdos pelos conhecimentos acumulados pela humanidade, enfoque em enciclopédia. Não é isso que a Escola Nova pretendia, né? Portanto, essa teoria pedagógica não está focada na centralização de conteúdos, então a B também podemos descartar. C. A aprendizagem se desenvolve a partir de uma progressão lógica cujos conteúdos tenham sido previamente hierarquizados por especialistas do currículo, também não. Progressão lógica e ter essa hierarquia por especialistas é uma teoria pedagógica tecnicista, com organização externa ao aluno e sua experiência. Não tem nada a ver com a Escola Nova também. Então, a C podemos descartar. E a D, a escola propicie ao estudante um processo de ensino e de aprendizagem ativo, construtivo, experimental, ou seja, a partir da experiência, em consonância com as etapas de seu desenvolvimento.
A alternativa D é que é a correta, que está de acordo com o movimento escolanovista. E por quê? John Dewey defende a escola ativa, centrada no estudante, ou seja, o estudante como protagonista da aprendizagem, e não o professor como na educação tradicional, com aprendizagem por experiência e investigação. Palavra-chave: experiência e investigação. Caráter construtivo e experimental, adequado às etapas do desenvolvimento, que é exatamente o que está disposto na alternativa D. Portanto, a resposta correta é a letra D de dado da questão de número 3. Questão de número 4. Vamos analisar duas imagens. Imagem 1 é a obra O Nascimento de Vênus. Aqui se tratando, da mitologia grego-romana. Na imagem 2, temos a obra de Rosales, Harmonia, O Nascimento de Oxum. Então, temos um quadro representando a mitologia africana. Agora, vamos lá. Uma professora do ensino médio, durante uma aula, projetou as duas imagens apresentadas. A primeira é intitulada O Nascimento de Vênus, do pintor renascentista Sandro Botticelli, e a segunda denomina-se O Nascimento de Oxum, da artista afro-cubana Harmonia Rosales. A atividade gerou ampla discussão entre os estudantes sobre a presença de figuras negras na segunda obra. Nessa situação, considerando a discussão gerada entre os estudantes, a professora, em uma perspectiva de respeito à diversidade, como preconizam a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e a Lei nº 10.639/2003, que vai garantir o estudo da história e cultura afro-brasileira, deve explicar que a obra de Harmonia Rosales seria a alternativa A. Problematiza a beleza do corpo negro, uma espécie de racismo reverso, ao retratar o nascimento de uma divindade africana com manchas de vitilígio na pele. Em primeiro lugar, essa história de racismo reverso não existe. Isso é papo de gente racista. Até porque os brancos, por mais que tenham negros, que tenham racismo contra brancos, promova algum certo tipo de preconceito, esse preconceito ao longo da história da humanidade nunca subjugou e botou abaixo, em todos os sentidos, social, econômicos e afins, a população branca abaixo da população negra, tá? Portanto, não existe racismo reverso. Então, a A podemos descartar de cara. B. Coloca o negro à mercê de uma arte clássica que o exclui, já que realiza uma apropriação cultural do quadro de Botticelli, uma vez de criar uma obra inteiramente nova. Nada a ver, não está tendo apropriação e sim, é uma releitura. E outra coisa, muitas coisas da mitologia romana, grega, as histórias, os personagens, são as mesmas coisas da mitologia africana e também das religiões de matrizes africanas. Só muda os nomes e principalmente a cor da pele, tá? Inclusive, eu fiz um trabalho quando eu estava no ensino fundamental 1, dando aula, no quarto ano, que em um dos bimestres eu trabalhei o gênero do mito. E eu trabalhei mitos grego-romanos e também mitologias africanas. E fiz esse trabalho de comparação. E o que muda são os nomes dos personagens, o nome das histórias, mas a história em si, alguns conceitos são os mesmos, tá? E, portanto, a B não é. C. Provoca uma reflexão acerca da visão eurocêntrica da arte ao inspirar-se na tela de Botticelli, considerando a universalidade da criação por meio de lentes diaspóricas negras. Ou seria a alternativa D, destaca a presença feminina na história da arte renascentista
ao substituir Vênus por Oxum, uma divindade das religiões de matriz africana, o que constitui um sincretismo religioso, também nada a ver, não é uma substituição religiosa, tá? Portanto, a resposta correta é a alternativa C, tá? E por quê? A obra O Nascimento de Oxum, de Harmonia Rosales, é uma releitura crítica de um ícone eurocêntrico, que desloca o centro de referência para uma cosmovisão afrodispórica, ressignificando o cânone e centralizando a mulher negra como sujeito de criação e de beleza, no caso, pelo nascimento de Oxum. Essa operação dialoga diretamente com os princípios da BNCC e da Lei 10.639/2003, que orientam o reconhecimento e a valorização das matrizes africanas e afro-brasileiras no currículo, bem como o enfrentamento ao racismo por meio de pluralidade de referências culturais. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra C de casa. Questão de número 5. Uma professora realizou um projeto em uma turma de educação de jovens e adultos, EJA, sobre inclusão e direitos humanos no âmbito da alfabetização. Ao longo do projeto, os estudantes deveriam produzir um cordel. Durante o processo de investigação para sua elaboração, os alunos buscaram informações acerca das memórias individuais e coletivas, o que permitiu a ampliação da compreensão do universo sociocultural e da sua trajetória histórico-temporal. Nesse sentido, o projeto visou transversalizar alfabetização, história e memória individual, coletiva e local, as quais, vinculadas à alfabetização de jovens e adultos, são refletidas na emergência de práticas inclusivas de ensino e de aprendizagem do cotidiano da escola. Nessa situação, a produção de um cordel configura-se como uma estratégia eficaz para uma prática inclusiva na alfabetização desse público de estudantes, porque o cordel seria a alternativa A como articulador das vivências de mundo, possibilita que os estudantes aprendam que as significações são construídas a partir de suas experiências. Seria a alternativa B como ferramenta teórico-prática padronizada a compreensão do estudante sobre questões socioculturais e sua trajetória histórico-temporal no local, o que está inserida. Não estamos buscando uma padronização, então a B você já pode descartar por essa palavra. C, como um texto alfabetizador, diverte e se prende à fabulação por ser dogmático ao abordar aspectos a religiosidade, a cultura e a percepção política dos indivíduos. Está muito limitante essa alternativa. D, como ação investigativa sobre as memórias individuais e coletivas, simplifica a compreensão do universo sociocultural e dificulta a percepção da trajetória individual do estudante? Claro que não, muito pelo contrário. Vai trazer uma reflexão crítica e não vai simplificar. Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra A de amor, como articulador das vivências do mundo, possibilita que os estudantes aprendam que as significações são construídas a partir das suas experiências. E por quê? Na EJA, práticas inclusivas valorizam os saberes prévios, as experiências de vida dos estudantes. O cordel, como gênero popular e atoral, articula memórias individuais e coletivas, língua, cultura e território, permitindo que os significados sejam construídos pelos próprios sujeitos, ao narrarem suas trajetórias e contextos. Isso dá sentido social à alfabetização e favorece o reconhecimento identitário, sem padronizar compreensões, como por exemplo na alternativa B, sem reduzir a fabulação dogmática, como na alternativa C, e sem simplificar ou dificultar a percepção das trajetórias individuais, como na alternativa D.
Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra A de amor. Quando você for pensar na educação de jovens e adultos, sempre vamos partir do ponto de partida que eles aprendem a partir de suas experiências. Questão de número 6. Escolas sustentáveis são aquelas que mantêm uma relação equilibrada com o meio ambiente e compensam seus impactos com o desenvolvimento de tecnologias apropriadas de modo a garantir qualidade de vida às presentes e futuras gerações. Esses espaços têm a intencionalidade de educar pelo exemplo e irradiar sua influência para as comunidades nas quais se situam. Brasil, Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento, FNDE, Resolução 18 de 3 de setembro de 2014, Escolas Sustentáveis. Com base no texto apresentado, é correto afirmar que, para a implementação de um projeto educacional efetivo sobre o desenvolvimento sustentável, é adequado que o professor considere: seria a alternativa A aquisição e produção de materiais, a gestão eficiente de água e de energia e a definição de uma agenda de ações e atividades conforme o calendário escolar? Seria a alternativa A aquisição e produção de materiais, a gestão eficiente de água e energia e a definição de uma agenda de ações e atividades conforme o calendário escolar? Isso aqui só o professor irá executar, planejar? Isso não envolve a gestão escolar também, por exemplo? Então, a podemos descartar. B. A relação do projeto com os componentes curriculares, a rotina da escola, os interesses dos estudantes, as datas das avaliações e os recursos financeiros disponíveis. C. A viabilidade das propostas, o cuidado socioambiental na escola, a sistematização dos conhecimentos curriculares por meio do letramento científico e a divulgação dos resultados obtidos. Sistematizar seguir um padrão, algo fixo, pode descartar C com certeza. D. O Programa Nacional de Educação Ambiental, a realidade escolar, os conhecimentos dos estudantes sobre o sistema produtivo e as tecnologias disponíveis ampliadas pelo letramento científico. É obrigatório os estudantes terem, o domínio, o conhecimento sobre o sistema produtivo para estudar sobre o desenvolvimento sustentável? Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra B de bola. E por quê? Para que um projeto educacional sobre o desenvolvimento sustentável seja efetivo, ele precisa estar integrado ao cotidiano escolar. Isso significa articular-se com os componentes curriculares, de modo que o tema não seja tratado de forma isolada, mas como parte do processo de ensino-aprendizagem, com a rotina da escola garantindo continuidade e coerência. Também considera os interesses dos estudantes, que são sujeitos ativos no processo. Além disso, o professor deve ter atenção às datas de avaliação e à disponibilidade de recursos financeiros, pois sem essa organização prática, o projeto não se sustenta. Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra B de bola. Agora vamos para a questão e a última aqui dessa correção. Temos essa charge: Brasil fica entre os últimos em prova internacional de alfabetização. Daí tem aqui o menininho falando: é o seguinte, ou vocês adultos melhoram essas notas ou o país inteiro vai ficar de castigo. Considerando-se a reflexão proposta pela charge e os objetivos da avaliação em larga escala da educação básica, como provas como o SARESP aqui no estado de São Paulo, Prova Brasil, etc., é correto afirmar que seria a alternativa A: as avaliações em larga escala têm como objetivo principal moldar os currículos, cabendo às escolas a melhora dos resultados? Não, porque moldar os currículos é transferir a responsabilidade às escolas. Não é a finalidade central dessas avaliações institucionais. Portanto, A não é.
B. Os resultados das avaliações em larga escala têm impacto direto na bonificação dos professores, sendo esse o objetivo central dessas avaliações. Na prática, em algumas redes, a B é a correta, tá? Mas teoricamente, aqui para PND, não vamos seguir a B, tá? Não vamos seguir a realidade. A B está errada porque reduzir o uso dos resultados à bonificação de professores, o que não é um objetivo central. O objetivo central dessas avaliações de larga escala é melhorar a aprendizagem da educação nacional, tá? Então, a B podemos descartar, embora seja uma realidade em várias redes. C. As interpretações dos resultados desse tipo de avaliação são relevantes, podendo estimular a implementação de políticas públicas educacionais. Vamos pular para D. Os estudantes, nesse tipo de avaliação, são avaliados com foco nos processos individuais de aprendizagem, sendo, portanto, os responsáveis pelos resultados. A D, é claro que não é, né? Pois está jogando a responsabilidade diretamente apenas para o alunado, para o estudante. Não está trazendo responsabilidade também para o professor, para a escola, para a rede de ensino. Portanto, a resposta correta da questão de número 7 é a letra C. As interpretações dos resultados desse tipo de avaliação são relevantes, podendo estimular a implementação de políticas públicas educacionais. Por quê? As avaliações em larga escala, como SAEB, IDEP, SARESP, aqui no estado de São Paulo, têm função diagnóstica e sistemática, produzem indicadores para monitorar a qualidade da educação e orientar políticas públicas, formação docente, formação continuada, recursos, currículos, gestão. A charge ironiza a culpabilização dos estudantes pelos baixos resultados, quando, na verdade, as decisões dos adultos, gestores, sistemas, devem ser informadas por esses dados. Por isso, a alternativa C é correta ao afirmar que a interpretação dos resultados é relevante e pode estimular a implementação de políticas públicas educacionais. Palavra-chave: políticas públicas. Portanto, a resposta correta da questão de número 7 é a letra C de casa, C de coração. Voltando aqui com vocês, o que eu achei dessas 10 primeiras questões que o INEP/MEC disponibilizou da prova do ENAD de 2024. Quais foram os principais temas que foram cobrados? Principalmente, eles deram ênfase nas políticas públicas e legislação educacional. Muitos têm dúvidas e me perguntam, professora Jéssica, vai cair LDB, ECA, diretrizes, BNCC? Porque não está diretamente cobrando nos tópicos das matrizes de referência do ENAD, mas eles podem sim ser cobrados aí na sua prova, porque são referências bibliográficas dos temas, entendeu? Então, por exemplo, quando eu falo em políticas públicas, eu tenho como referência bibliográfica a própria BNCC, as diretrizes curriculares nacionais, a LDB, a Constituição Federal. Então, não tem como fugir muito dessas legislações, tá? Outro tópico que foi cobrado foi a questão das avaliações, principalmente os resultados educacionais naquelas avaliações de larga escala. Também foi cobrado teorias pedagógicas, também a questão da história e cultura afro-brasileira e também indígena, né? Por meio da obrigatoriedade, temos leis que garantem nesse sentido. A questão da educação e sustentabilidade também foi bastante cobrado. Então, são temas assim bem quentes de questões que vão ser cobradas aí na prova da PND, na parte da formação geral docente. E, em um resumo, assim, o que a gente pode esperar da PND, que a prova será agora em outubro, se a gente for comparar com a prova do ENAD 2024? Essa prova, com certeza, ela vai trazer questões contextualizadas, portanto, com texto de apoio,
quadrinhos, charges, gráficos, mapas, ou seja, as questões objetivas trarão situações, problemas. Daí vai trazer crítica, reflexão. Então aqui não vai ser uma prova de decoreba, decorar a lei, decorar o trecho da obra do autor, não. Vai ser muito mais interpretativa, cobrando aquilo que o professor realmente de fato aprendeu na faculdade, na licenciatura, da sua formação, da sua área do conhecimento e da formação geral, entenderam? Portanto, vai ser uma prova que vai precisar que você tenha que ler mesmo os textos de apoio, as perguntas, não dá para pular, entenderam? Vai precisar ter uma leitura atenta e também interpretação de texto, senão você não conseguirá responder as questões. Será muito contextualizada, crítica e muito fundamentada nas questões das políticas públicas. Então agora a gente tem mais ou menos um caminho, né, de como pode ser essa primeira prova aí da PND. E para você que quer se preparar, eu tenho minha apostila em PDF tanto para pedagogia como para geografia. As duas são completas, tanto com a parte da formação geral docente como também da parte específica. Cada uma custa R$ 30. Também tem o meu curso online da questão discursiva, valor R$ 50. Ficarão os links tanto na descrição do vídeo como no comentário fixo para você adquirir. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!